Oi! Ai, que bom que vocês voltaram. Pessoal, tô indo muito rápido. Ou tá bom? Porque eu tô voando hoje, né? É a vontade de passar tudo pra vocês. Oi, pessoal. Rebeca. Vamos continuar? Então vamos lá. Oi, Fernanda. Deixa eu voltar para onde eu tava. Peraí, que eu vou achar aqui. Tcharam, tcharam. Eu acho que a gente tava na telinha amarela, né? Era aqui? Acho que era aqui. Oi, Elda. Então vamos lá. Então eu tava começando a falar do eixo para vocês. Alinhamento, vocês entenderam? Um alinhamento, o eixo, que é o alinhamento na vertical, né? Com o quadro mais significativo, e o alinhamento ou pelo nível de baixo, que pode ser o nível do sofá, do nível do olhar, ou por cima, que é no alinhamento do teto, tá? Então, olha lá. Esse é um ambiente decorado todo com fotografias da proprietária, das viagens da proprietária. Na revelação, ela tem um colorido natural, né? Ela fez a preferência do que ela queria que fosse maior ou menor, sem preocupação de tamanho, e distribuiu na parede, observem, com os mais significativos no centro e vão diluindo os outros com alinhamento inferior, tá? Aí eu queria mostrar para vocês um pouquinho mais complexo, que é isso aqui. É um alinhamento tanto horizontal como vertical. Vocês estão vendo? A gente tem várias linhas verticais, esses 3 redondinhos, a lateral dos quadros todos alinhados, e a gente tem em cima e embaixo. Esse é o mais fácil para não errar também. E esse que é muito interessante, olha como é subjetiva. Agora eu vou mostrar um por um para vocês. Eu acho que eu até mostrei. Olha aqui o que eu fiz. Dani, quando é recomendado sofá para o início do quadro? Na verdade, Terezinha, isso é um bom senso. Se o teu sofá é reclinável, se existe a possibilidade de você bater o braço, etc., você deixa um espaço maior, mas 10 centímetros é suficiente. Aí é a tua percepção. Uma regra que existe é que esse eixo que vocês estão vendo aí em vermelho, que fui eu que fiz nessa composição, para mostrar para vocês que a única preocupação que existiu nessa composição foi o eixo central na horizontal, né? Observe, é o meio de todos os quadros, tá certo? Mas a única regra que existe é que essa linha vermelha, ela deve estar mais ou menos na altura do nosso olho quando estamos em pé. Porque quando estamos em pé é o momento que a gente tem uma percepção melhor do que está na parede, né? E o nosso olhar deve ir para o centro da imagem, que a gente vê menos distorcido. Mas não é uma regra. Você vê que tem várias imagens que eu mostrei que eles estão mais para cima, mais para baixo. Então, é isso que eu queria mostrar. Ó. Essa aqui é o mesmo caso da anterior, só que o que acontece aqui? O eixo passa no meio dos quadros, estão vendo? Já no das fotos, o eixo é que está dividindo os quadros que estão para cima e os que estão para baixo. Então tem um alinhamento no meio. Percebem a diferença? É super simples e fica muito agradável. Muito agradável. Você não fica com aquela preocupação do tipo, eu tenho que medir todos primeiro para ir colocando. Nem precisa. O espaço maior, mais livre, mais reservado, você fixa o primeiro e os outros todos vão a partir dali. Tá gostando, Carolina? Então, esse aqui eu acho muito bacana, porque eu queria ensinar vocês um olhar quase de arquiteto. Oi, Clay! Vamos fazer na sua casa? Olha só. Daniela, não tem nada de novo, já entendi. Aí o alinhamento é pelo eixo horizontal.
né? Então eu tô vendo um eixo horizontal que passa bem no meio do quadro central, que passa entre os dois quadrinhos menores e que passa bem no meio dos quadros das pontas. Até aí estaria fácil. Mas alguém observou alguma outra coisa diferente? Tô colocando mais informação para vocês, tá? Qual é a outra coisa diferente que surgiu nessa composição? Observa que os quadros, eles não estão no centro do móvel. Eles estão no centro da composição da parede inteira. Então, se vocês prestarem bem atenção, treina o olho de vocês. Existe um equilíbrio feito entre a poltrona e os dois vasinhos do lado esquerdo, que fazem um triângulo com um quadro maior que está no meio. Vocês enxergam esse triângulo? Fernanda Uzeda, que é arquiteta, tá me orientando, me ajudando. Simetria, exatamente. Mas as pessoas tendem a ver simetria, Fernanda, como se ele tivesse que ser no centro do móvel, né? No centro do espaço. E, na verdade, a gente tem que olhar para todos os elementos como elementos da composição. Então, não precisa ser só o quadro, tá? Então, olha aí. Todo mundo viu o triângulo, né? Não existe um equilíbrio. Então, eu tenho um peso na poltrona, eu tenho um peso nos vasinhos, né, nos objetos de decoração sobre o móvel, e um peso no centro da composição dos quadros na parede, que faz esse triângulo que me dá a minha simetria, tá? Vamos complicar mais um pouquinho? Oi, tia! Bem-vinda! Que delícia! Gente, minha tia de Portugal tá assistindo. Desculpa o escândalo, mas eu fiquei muito feliz. Então, vamos continuar. Eu vou complicar mais um pouquinho. O que eu tenho aqui? Eu tenho eixo central e horizontal. Eu tenho alinhamento superior e alinhamento inferior. Porque o que eu mostrei anteriormente para vocês, eu vou voltar lá, ó. Eu não tenho alinhamento nem superior, nem inferior. Eu só tenho o eixo central. Nesse aqui, ó, eu tenho o eixo central que passa no meio do quadro do centro, passa entre os quadros da lateral, e se você observar, eu tenho um alinhamento superior, tá? Todo mundo tá enxergando? Legal. Então vamos continuar. Porque assim, as pessoas podem dizer, mas eu não sei, não vou conseguir. Não consegue se não visualiza. Mas olha só, se você tiver um esquema, um norte, fica fácil. Olha esse aqui. Onde é o meu eixo na composição desse espaço? O meio, para mim, é entre a minha cadeira e a minha mesinha. Porque eu estou fazendo essa composição para decorar esse espaço. Então, meu eixo vertical está ali entre os dois móveis, certo? Então, eu quero colocar ali. Aí, o que ele fez? O meio, o eixo horizontal, é no meu olho. É ali, olha, onde eu marquei a linha horizontal, vermelhinha. Ela tá passando no meio do quadro cinza, certo? Por que eu sei que é no meio do quadro cinza? Porque tem uma outra coisa que reforça essa linha horizontal. É o posicionamento desses outros dois quadros que estão do lado. Exist to happy. E o de baixo, times are times, eles dois têm o mesmo tamanho, né? Estão bem simétricos em relação ao eixo horizontal. Eu sei que ali é o eixo. Depois que eu já chamei a atenção da pessoa para o centro, porque eu identifico que ali é meu ponto focal de atenção, ele vai soltando de forma harmônica e equilibrada os outros quadros. Lembra que eu falei que não era tão importante ter proporção, né? A cadeira é pequena, a mesa é pequena, mas esse volume de telas... Oi, minha irmã, bem-vinda! Tem uma artista plástica assistindo aqui. Pena que você chegou agora. Vai poder contribuir com a gente. Comenta aí, tá? Então, perceberam, né? A mesma coisa pode ser feito no que a gente falou lá atrás das coleções.
eu tenho um eixo vertical e um eixo horizontal. Quem estão nos meus eixos principais, né? Os elementos maiores. Vocês estão vendo uma cruz? Uma cruz bem no meio. A gente tem o central bem diferente, né? A gente tem uma simetria que nas duas pontas, na horizontal eu tenho dois iguais, nos dois extremos na vertical eu tenho os dois iguais e os outros são distribuídos mais ou menos. Oi, Cosol. Entrou e saiu, voltou agora, né? Bem-vinda, minha linda. Vamos aí. Esse cortou a imagem. Eu queria mostrar a mesma coisa para vocês e dizer o seguinte: quando a gente entende que o nosso olho gosta do equilíbrio, tudo fica possível, né? Esse, por exemplo, é uma outra galeria, embora a iluminação vocês ignorem porque eu acho que ela não está adequada, mas a composição da tela, dos quadros na parede, eles têm alinhamentos verticais, né? Tem várias linhas verticais, se vocês conseguirem observar, e tem algumas linhas horizontais. Então, por mais que eu tenha várias alturas e que eles não terminem juntos em cima nem embaixo, não me dá um desconforto de que eles estão jogados, né? Existe uma composição, tá? Então, quando você entende isso, cria-se uma liberdade. Cria-se uma liberdade que você começa a compreender que tudo é possível, tá? Eu vou começar a mostrar outras imagens para vocês, de composições que são de coisas e peças totalmente diferentes, tá? Essa aqui é mais a mesma coisa, eu vou passar um pouquinho sobre o critério de como botar sobre um móvel, tá? Isso aqui, a gente, embora aí eu não quero falar termo técnico, tá, pessoal? Mas assim, quando a gente equilibra coisas diferentes, embora sejam diferentes, a gente tem uma simetria, tá? Por quê? Eu tenho um quadro grande no lado esquerdo que, para compensar o peso dele, eu boto dois pequenininhos no direito, tá? Todo mundo concorda, né? Então, isso gera um equilíbrio. Eu queria mostrar essa imagem para vocês, que fala exatamente disso, tá? Eu tenho sobreposição de moldura com dois vidrinhos e folhas, tá? Isso pode ter um significado enorme. Isso pode ser na tua varanda, você pode ser um paisagista, você pode ser uma pessoa que trabalha com decoração, que usa muitas folhas. Então, assim, tem que ter um propósito. Até aonde você vai colocar, o que você está expondo traz uma sensação. Então, pode gerar um frescor, né? Você pode adorar verde, mas observa que eles não estão, tipo, alinhados sobre a mesinha, tá? Existe um equilíbrio. Qual é o equilíbrio que eu enxergo aí? O vaso com a planta verde do lado esquerdo está equilibrado com a folha maior, de maior volume do lado direito. Vocês percebem? Então, existe um equilíbrio, tá? Aqui é uma outra composição que o alinhamento eu não vou falar mais, a gente já entendeu, mas eu queria mostrar a relação com o aparador embaixo, tá? Então você vê que a prateleira subiu, o quadro subiu, né? Outra coisa muito bacana, olha aí. As folhas é porque é o exemplo que eu tinha, mas imagina que isso pode ser qualquer coisa que você tenha que possa ser enquadrada e que você queira se expor. Então vamos dizer que você tem algo que não seja monocromático, com a mesma cor. Digamos que você tenha vários desenhos, desenhos do seu filho, cada um de uma cor, colorido, um de quando ele era jovem, depois quando tá maior, não importa, ou de um curso que você fez, várias produções suas. Você uniformiza aquela produção com uma única moldura e coloca junto de forma aleatória, sobre uma prateleira ou sobre um móvel. Outra composição que eu acho muito interessante, olha, de canto de ambiente, tá? Pra gente desconstruir essa ideia de que eles têm que ser colocados, começados e continuados na mesma parede.
Então a gente tem aí a mesma composição, tá? Quer dizer, fazem parte da mesma composição, mas estão colocados em duas paredes. Tudo bem, Socorro? Olha, esse aqui é o mesmo exemplo. Por que existe um equilíbrio, apesar de estar de um único lado? Porque a gente tem um elemento de muito apelo visual, que é a janela. Aonde entra a luz tem um apelo visual. O apelo visual não é só a cor, é aquilo que chama o nosso olhar. Então eu tenho uma janela do lado direito e eu tenho uma composição de telas do lado esquerdo, tá? Vocês prestaram atenção na imagem anterior? Eu queria mostrar que essa daqui é mais ou menos como a anterior. Vocês perceberam que não tem espaço entre as imagens? Esse é um artifício muito bacana quando você tem a mesma moldura, tá? Então você pode fazer essa diagramação de forma que elas vão virando uma paginação na parede. A imagem está cortada, infelizmente. Outra regrinha, a única momento que eu acho que a proporção é interessante, se você tem uma janela, essa figura do lado direito está representando uma janela, ou você tem uma janela, uma porta, uma coisa que seja no centro da parede, é muito difícil ignorar o tamanho disso. Então a gente chama do alinhamento proporcional. É quando você coloca os quadros fazendo um equilíbrio com a janela, por exemplo, ou a porta. Então aí eles estão todos juntinhos e a união de todos eles, né, cria uma... Por quê, gente? Porque, como eu falei na imagem anterior para vocês, o apelo visual da luz é muito grande, né? Se você botar um único quadrinho aí do lado dessa janela grande, ninguém vai nem vê-lo, tá? Muito pequenininho. Não entendi sua pergunta, Carolina. Esse aqui são vários quadros do lado da janela, tá? Oi, Simone, bem-vinda. Então, esse cortou também, mas é para mostrar para vocês. Essa é uma passagem, na verdade, tá? Essas linhas que vocês estão vendo seria o alisar de uma porta. Imagina uma passagem de um ambiente para o outro, sem uma porta. E aí, o alinhamento seria o próprio formato da porta. Então, eu posso botar quadros em cima e quadros na lateral, sempre sobrando para a parede. Você faz todo o alinhamento de acordo com a lateral da porta e com a parte superior, entende? O que sobra para cima e para os lados, tá? Essa é uma regra que funciona. Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Eu não entendi, Carolina, sobre o vitral. Qual era a sua dúvida? Camila, se você quiser entrar para dar uma palhinha pra gente, eu fico muito honrada se você quiser participar dessa live, nem que seja um pouquinho, tá? Vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho de iluminação, pessoal. Todo mundo fica na dúvida, como que eu ilumino o quadro? Minha casa já está iluminada, não vou fazer reforma, mas botar os quadros na parede exige uma iluminação. Uma coisa que se usa bastante é botar esses, fácil, né? É botar essas luminárias individualmente, que são os spots que a gente fala. E eu vou mostrar outros exemplos que tem sem ser embutido. Por exemplo, se você tem um forro de madeira, ou se você não tem forro, se é direto na laje, existem uns spots que são externos, que não são embutidos. De 60 a 80 centímetros da parede é suficiente para iluminar o quadro inteiro. A única dica que eu dou é que não é interessante você criar sombras, tá? Tipo, que nem esse. Eu tenho vários quadros na parede e eu vou fazendo esses cones e no encontro um do outro você tem sombra. Porque o nosso olho fica tão confuso com a luz e a sombra que a gente não lê direito o quadro e não fica agradável,
tá? Não é nem porque você não tá vendo o quadro direito, é porque não é agradável a sensação, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eles estão colocados, é uma tela única, de forma que não dê sombra. Antes que a curva do cone da luz feche, já tem outra. Estão observando? Então já tem outra. Então tem uma área de sobreposição de luz, tem até mais iluminado em determinado lugar no quadro, mas isso é melhor do que ficar escuro, tá? Mas o ideal mesmo é a gente usar o famoso wall washer, né? Que é o lavar a parede de luz. Normalmente, se você tiver como fazer na tabica, que é aquele espaço que tem entre o gesso e a parede, botar uma fita de LED de 20 watts, essa iluminação contínua, ela é bem mais agradável. Você ilumina a parede inteira e, por consequência, o quadro. Só não funciona se ele for uma coisa com volume, porque tem uns quadros que tem volume, né? Aí você tem que botar gente, que dó. Que são, deixa eu ver se na outra dá pra ver melhor. Deu. Que são os spots externos em trilho, tá? É uma coisa bem moderna, é até uma tendência já há algum tempo, tá se gostando muito de usar, principalmente em ambientes de decorações que são contemporâneas, que não são clássicas, mas mesmo no clássico para quadro se justifica, tá? Você tem que colocar ele direcionado com foco para a parede e usar luz neutra, tá? Temperatura de cor de 4000K, porque se você não usar a luz neutra, se for amarelada ou se for mais azulada, ela vai, fria ou quente, que a gente chama, ela vai alterar na reprodução da cor do que está na parede. A gente usa telas e quadros que muita gente às vezes não imagina que é possível, tá? Esse é um quartinho de bebê, meio óbvio, tá? Então, normalmente, quando o bebê tá chegando, é com o nome dele, às vezes da personalidade da criança, mas eles compõem muito, termina de compor o ambiente, tá? E observa, não tem uma regra quanto à moldura. Essa composição a gente tem bem decorativo, é uma coroa do rei e da rainha demarcando o lugar de cada um na cama, né? A gente tem esse outro que tem visivelmente um papel de compor a estética da rouparia da cama. Então você vê que as muito bem-vindo, fica muito agradável, tá? Passa uma sensação. Vamos lá. Cozinha. Isso é muito comum nos apartamentos pequenos hoje, né? Cozinha integrada com o ambiente de refeição, com a sala de estar, às vezes ela é vista da entrada. Então, assim, os quadros estão invadindo cada vez mais a cozinha, né? Como a gente pode ver aqui, ó, na sala de jantar. Lembra que eu falei, vamos esquecer a ideia de que tem que ser uma única tela? Então, olha, como a linguagem é a mesma, o vidro que reflete
no tampo da mesa, é o mesmo vidro que está na linguagem das imagens. Tem um vidro na frente bem brilhante, né? O preto da mesa está no preto da moldura. Então, às vezes, simplesmente por escolha de um detalhe na moldura que tem a ver com o seu espaço, faz todo sentido, tá? Aqui também na cozinha, aí são decorativos mesmo. Essa é a cozinha também, tá, gente? A cozinha tá cortando a imagem de vocês, eu lamento, mas à direita são armários da cozinha e à esquerda é a parte da refeição, copa, né? Então, assim, em vez de se usar uma textura, uma cor diferente, naquela parede que não tinha graça nenhuma, digamos assim, é uma passagem super grande, um espaço muito livre, e ela foi usada, os quadros foram usados para fazer a composição dessa parede. E percebam, olha o tamanho, olha a relação entre o tamanho do espaço e o tamanho do quadro, tá? Você poderia dizer, não, um quadro desse é só numa sala gigantesca. Não, uma cozinha. Só que ele tem a ver com o espaço porque ele tem um fundo branco muito grande, né? Que equilibra com o branco do mobiliário. Ele tem uma moldura douradinha fosca que compõe com o dourado do puxador dos móveis. Ele tem o vidro na frente que tem essa coisa da higiene da cozinha, que está nos vidros dos armários. Então tudo isso faz com que ele fique mais equilibrado, certo? Os temáticos, esses já são mais populares. E agora eu vou mostrar os quartos infantis e juvenil. Esse é um quarto infantil e a gente está vendo como se fosse a lateral do armário, bem de frente para a porta de entrada. Então, assim, o quadro, ele pode ser usado, não precisa ser exclusivamente na parede principal da cabeceira da cama, tá? Áreas secundárias também recebem quadros. Olha esse aí, é um quarto de um jovem. E se você observar bem, a gente tem um sofá-cama, umas almofadas e toda a personalidade do espaço, ela foi delegada aos quadros. Então, digamos assim, depois eu quero transformar esse quarto, que é de um jovem que vai casar ou que vai sair de casa, num quarto de hóspedes. Se eu tirar essas duas almofadas e todos esses quadros, eu volto a ter um ambiente completamente neutro, né? Uma tela em branco para uma nova decoração, sem grandes investimentos, tá? Esse é o mesmo quarto, só que não, é outro quarto. Vocês observam um violão que pode ter sido dele quando mais novo, que deixou de ser um objeto de uso, pode virar uma relíquia histórica. Então ele vai para a parede junto com uma fotografia, né, contando a história de alguém. Eu acho isso muito legal. Para mostrar para vocês exatamente o que eu estava falando. Não necessariamente as imagens têm que ter a ver, nem tem que ter a mesma moldura, nem tem que ser só quadro, tá? Os objetos podem estar juntos também, justos e misturados. Esse é um banheiro. Há quem não goste, mas eu particularmente eu acho um charme, eu acho lúdico você entrar no banheiro, no caso um banheiro social, e você ter alguns quadrinhos, né? Eu acho isso muito interessante. Principalmente se o que tiver nele for uma frase engraçada, criativa, ou tiver uma foto inusitada, sabe? Do casal ou da família. Eu acho que gera uma brincadeira muito legal para quem está visitando. Olha esse aqui, olha, que é o que eu tô falando. Imagina o gatinho brechando, né, o seu banheiro. Aí tem outras ideias, né? A questão do verde, que tá com um apelo super alto, cada vez mais em voga, que traz o frescor, que traz a calmaria. É trazido para dentro do banheiro, por quê? Porque é o lugar de relaxamento, o banheiro é o lugar onde você permanece muito tempo. Então, complementa esse ambiente de descanso, né? Por isso a folhagem. Outro banheiro num estilo mais retrô, com um desenho também retrô. Observe, a mesma folhagem desenhada nanquim, com uma pegada bem retrô. Então, assim, são detalhes tão sutis que fazem com que agrade o nosso olhar. A gente identifica que tudo faz parte do mesmo momento, de uma mesma época, tá? E esse aqui também é um lavabo,
né? Todo pintadinho, a bancada da pia aqui, vocês estão vendo, é uma madeira rústica, que remete à natureza. Então lá na parede do fundo a gente tem 3 quadrinhos, tá cortando para vocês, uma pena, mas que são 3 imagens de flores secas, assim, bem off-white, em tonalidade de branco e cinza, que remete à natureza também. Então você tem uma decoração sofisticada, não necessariamente uma flor, né, toda colorida, mas que traz esse ambiente para dentro do banheiro, né, essa coisa natural da natureza. Eu terminei as minhas imagens e corri bastante, não consegui em 1 hora, mas em 1h30. Fiquei muito feliz que vocês me acompanharam até o final. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida que queira compartilhar? Olha, minhas 2 irmãs estão aí, eu não vou deixar barato. Uma delas é a Camila Kipper, é uma artista plástica maravilhosa. Quem quiser conhecer, é só procurar lá, ela tem Instagram, Camila Kipper, mesmo sobrenome que eu. É esse, Camila, manda aí o teu Instagram pra mim, ver se eu tô divulgando errado. E você tem alguma contribuição para fazer, Cá, sobre a questão das obras de arte? Algumas coisas eu não falei que eu acabei esquecendo. Por exemplo, telas pintadas nas laterais. A gente não bota moldura em telas pintadas na lateral, sabe? Tipo essa daqui, que é pintada em cima e do lado. A gente não coloca moldura. Uma opção é deixar o natural, mas se você quiser proteger, a gente bota em caixa de acrílico. Eu não curto muito porque eu acho que fica muito impessoal, fica com cara de galeria, né? E minha casa com cara de museu, eu não gosto. Que mais que eu não falei? Moldura. O passe-partout. É um detalhe também que eu passei muito rápido. Eu posso ter uma foto pequena de relíquia antiga que eu não tenho mais como recuperar ou reproduzir maior. Eu posso usar aquela parte branca, que é o passe-partout, que a gente chama, como uma ferramenta para você ampliar o quadro. Então você bota ele muito grande e a moldura em volta para compor melhor o ambiente. Por exemplo, você quer que ele seja maior naquele espaço. Então, uma ferramenta muito legal. Uma coisa que eu não disse também, as pessoas que gostam muito de minimalismo ou de uma arquitetura muito clean, normalmente os abstratos e os geométricos são a tendência, o mais usado, tá? Não é uma regra, tá, gente? Eu tô falando assim de uma tendência, tá? De uma harmonia mais lógica, que se você é uma pessoa minimalista, você provavelmente não vai gostar de uma arte tão trabalhada como, por exemplo, um artesanato, uma coisa rebuscada. Existe assim um pouco de conflito na informação. Mas a personalidade é o que mais importa. Se aquilo é a sua cara, então eu sou clean na minha casa, mas eu adoro obras de arte, eu vou expor elas como eu quiser. Camila, quer contribuir alguma coisa? Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Vocês entenderam? Foi legal? Vocês acham que o tema foi bacana? Tem 2 coisas que eu queria falar. Uma é sobre o sorteio que eu prometi que ia fazer. E outra que eu queria consultar vocês. Sobre que tema vocês acham que a gente pode falar na próxima live? Tô dando um tempo para vocês me responderem. Não vou aceitar o silêncio. Ainda mais agora que eu tenho mais meia hora de live ainda, eu terminei. O que vocês querem que eu fale? Camila, tem alguma coisa que eu não falei a respeito das obras de arte? Que tema vocês querem para a próxima live, pessoal? Vocês, o que vocês acham da ideia de ficar falando de ambiente por ambiente? Em dicas para decorar o quarto, dicas para decorar a cozinha, dicas para cada ambiente. Vocês preferem que a gente fale dessas coisas mais genéricas? Vocês querem que eu fale alguma coisa da minha profissão?
Não tô vendo fala de vocês aqui. Deixa eu ver. Hum. Próxima live. Quartos de bebê na próxima live. Uma sugestão. Que mais? O Felipe também, viu, Carolina? Ele tá grávido. Ele também quer. Também, ó. Parece até que você tá grávida, hein? Será? Quarto de bebê excelente. Quarto de bebê. Ei, gente, vou fazer quarto de bebê. Vocês querem isso mesmo? Mas o que vocês querem que eu faça? Dicas? Ou dê vários exemplos e comente, que nem a gente fez hoje? Hã? Bom, então a princípio vai ser isso. Se não surgir nada mais. A minha tia, ambiente por ambiente. É uma live de cada vez, né, tia? Não dá pra fazer tudo. Então tô perguntando pra próxima, o que a gente faz? Não tem como, né? Dicas. Então vamos dar dicas. Agora, o que eu tinha falado que eu ia sortear é o seguinte: quem de vocês está precisando fazer uma composição de quadro na parede? Levanta o dedo aí. Quem tem coisas para expor não sabe como. Tem mesmo, tá guardado, um monte de desenho, um monte de coisa, desenho de filho, fotografia. Quem tem? Importante lembrar na hora de montar o quarto de bebê. Entendi, Carolina. As coisas mais importantes que são fundamentais, como que faz, como que escolhe. Tá bom, vou fazer. Então, o que eu falei que eu ia presentear vocês é assim: todo mundo que participou, que eu sei quem participou aqui, meus queridos, se tiverem qualquer coisa para vocês montarem uma composição, eu vou dar essa consultoria para vocês, tá? Mas só para quem participou da live ao vivo. Como que é essa consultoria? Você vai fotografar tudo que você tem, mandar para mim no direct com a medida do lado, tipo, tira foto do desenho e bota 20 por 30 centímetros. Todos eles, manda na sequência para mim no direct. Eu vou montar, aí depois você tira, além do que você tem, a foto do espaço livre que você tem para montar a composição. Entendeu? Manda a foto do ambiente para mim. Olha, essa parede aqui. E mesmo que você não vá fazer agora, porque não tá dando para fazer, ou você pode não tenha se planejado para isso agora, financeiramente, ou seja lá o motivo, a gente vai montar essa composição agora, para você um dia desarquivar essa ideia, tá? Eu vou fazer essa composição para você, vou te sugerir essa composição. No período do prazo dessa semana, antes da próxima live. Combinado? Vocês gostaram, então? Então, fizemos a nossa parte, muito feliz mesmo. Divulguem, ajudem a divulgar para a gente continuar ajudando o máximo de pessoas. E não faz sentido a gente ficar só aqui entre nós, a gente precisa estimular.
salva todas essas imagens da minha live, tudo bem? Perdi, né, Mariana? Que bom, mas você vê, meu amor, depois você vê.